Oi, eu sou Cris, eu sou enfermeira pós-graduada em Ayurveda e sou instrutora de Yoga. E hoje a gente vai falar sobre intestino preso e como o Yoga e a Ayurveda podem te ajudar. Se você tem o intestino preso ou não tem regularidade na hora de ir no banheiro fazer cocô, esse vídeo é para você. O Yoga e o Ayurveda têm como te ajudar. Como que a gente sabe o que é normal e quantas vezes ir ao banheiro por dia, por semana? O normal é que você faça cocô todo dia. Inclusive para o Ayurveda, você fazendo todo dia é um indicativo que a sua saúde está bem, porque o seu fogo digestivo está conseguindo processar tudo que você comeu. E o seu Apana Vayu, que é um movimento descendente para eliminar as coisas que o seu corpo já aproveitou, também está funcionando. Mas a realidade é que muita gente não consegue fazer cocô todo dia. Se esse é seu caso, eu tenho algumas dicas para dar para você. A primeira coisa que você deve pensar é a quantidade de água que você está ingerindo e a regularidade dessa ingestão de água. O ideal é que você, ao acordar, consiga tomar água. Pode ser um pouquinho, um cálice, 2 colheres de sopa, um golinho, e vá acrescentando mais quantidade todos os dias, até que você consiga beber o suficiente para te deixar saudável. Eu consigo tomar 500 ml de água de manhã. Eu era o tipo de pessoa que não conseguia tomar absolutamente nada de manhã. Gostava de ficar em jejum porque o meu fogo digestivo demorava para despertar. Então eu comecei tomando água muito aos poucos e fui me acostumando. Hoje em dia eu acordo já até às vezes com sede, que não é um bom indicativo, quer dizer que faltou água em algum momento. Mas eu consigo deixar a garrafinha do lado na temperatura ambiente, porque gelado não faz bem para você. Nunca no Ayurveda a gente recomenda usar água gelada. E aí você despertou, acorda devagar, não olhe o celular, só para desligar o despertador. E toma sua água e olha a natureza, nem que for pro céu azul ou céu com nuvens. Mas o ideal é que você acorde, tome água e que a primeira coisa que você veja seja uma coisa muito bonita, de preferência da natureza, porque o homem, infelizmente, não sabe caprichar ainda tanto quanto a natureza. E a regularidade. Regularidade, você se habituar a tomar água sempre nos mesmos horários. Então, ao acordar, antes do almoço, depois do almoço e após as 18 horas, não é bacana tomar muita água para você não precisar acordar no meio da noite para ir fazer xixi. Porque o Ayurveda também recomenda que você não iniba. Ai, será que ficou difícil? Não segure a vontade, pronto. Não segure a vontade de fazer xixi nem de cocô. A segunda coisa que a gente vai ter que prestar atenção é o que a gente está comendo. Por quê? Para o Ayurveda, para você estar com o intestino preso, quer dizer que você está seco. Então, você pode estar acontecendo de você estar comendo muitos alimentos secos. Como assim? Alimentos secos podem ser, por exemplo, torrada, bolachas, biscoitos, farofa, deixa eu ver o que mais. Acho que vocês entenderam, né? A textura dura e seca, que é exatamente como estão as suas fezes. Qual que é a regra do Ayurveda, segundo aquele vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no card? Qual que é a regra do Ayurveda para a gente promover o bem-estar? Se a gente está sentindo algum desconforto e a gente sabe a causa, por exemplo, intestino preso, porque eu estou dura e seca. Qual que é o antídoto? Exatamente o contrário. Alguma coisa que for úmida e macia.
Ai, e agora? Como assim? O que eu vou fazer para comer coisas úmidas e macias? Vou te dar um bom e ótimo exemplo. Banana assada no forno ou no forno a lenha. Os antigos com quem eu aprendi me ensinaram no fogão de lenha. Então eles ficam com o fogão a lenha aceso praticamente direto para não perder a chama. E nesse carvãozinho, nessa cinza, eles colocam, quando a pessoa está com o intestino preso, essa banana para cozinhar nas cinzas, nessa brasa. E aí você vai ter o que? Exatamente um alimento macio e quentinho e úmido, que é exatamente o que o seu organismo está precisando. Outra coisa, por exemplo, macio e úmido, babosa. Por isso que a babosa a gente usa para hidratar a pele seca. Pele seca também é um indicativo que você tá duro e seco. Então, por isso a gente usa a babosa como hidratante. Eu, como enfermeira, eu uso para tratar algumas lesões também, mas você, para fazer esse uso, é legal consultar um profissional que seja habilitado para te dizer sobre esses tratamentos. Outra dica bem bacana é, por exemplo, uva. A uva doce, não sendo aquela uva que amarra a boca, que a gente chama de astringente, todas as outras que são um pouquinho maiores e que são bem suculentas, elas são ótimas também para ajudar não só a fazer o trânsito do intestino melhorar, mas como tratar também aí e diminuir o agravamento do seu vata dosha, que é isso que você está apresentando, por isso você está duro e seco. Vamos lá, a gente já falou sobre ingestão de água e a ingestão de alimentos. Qual seria a terceira coisa que precisa ser observada quando a gente está com o intestino preso? Seus pensamentos, o seu descanso, a sua mente. Porque geralmente um agravamento do vata dosha, a gente tem distúrbio do sono, a gente sofre de ansiedade, a gente tem o sono irregular e às vezes os sonhos são cheios de movimento. Por exemplo, seus sonhos têm alguém correndo, você fugindo de alguém, muito movimentação no seu sonho já também é um indicativo do agravamento vata dosha, inclusive penetrando em seu manas, no seu pensamento. Na verdade, manas quer dizer mente. Mente pensante. Os pensamentos em sânscrito são vritti, que a gente já falou naquele outro card sobre yoga, vou deixar aqui para vocês. Quer dizer que para você mudar o padrão do seu intestino, você vai ter que mudar o padrão dos seus pensamentos. Então, você vai ter que ter mais consciência e controle. E a boa notícia é que você tem o poder de escolha e você pode fazer com os seus pensamentos e as suas emoções exatamente o que você quiser, se você tiver consciência. Não quer dizer que a gente não vai surtar de vez em quando, mas a gente vai fazer a escolha consciente do que a gente vai estar pensando. Ou deixando de pensar se praticar bastante yoga e meditação. Então a dica aqui também é igual à alimentação. Veja como você anda se comportando. Se você está muito duro e seco, pode ser que você precise um pouco mais de doçura, de ternura, de carinho, de paciência, alguma coisa mais lenta, quentinho para o seu coração. Eu não sei o que você tem que fazer, mas eu tenho certeza que se você ficar quietinho, escutar o seu coração, você vai ouvir o que ele gosta de fazer e como que você faz as coisas, come, se alimenta, se cuida, que deixa o seu coração quentinho e tranquilo. Então eu vou repetir para você, resumidamente, tomar água com regularidade. Então você tem que andar sempre com sua garrafinha de pelo menos 500 ml para você repetir pelo menos 3 vezes por dia.
a não ser que você tenha algum problema renal e o seu médico contraindicou a ingestão adoidada de água, tá bom? Controle da alimentação. Comer alimentos que sejam quentes, úmidos e macios, bálsamos, na textura, lembra sempre de uma textura da banana cozida, bem quentinha, que daí você vai sempre se lembrar. Evite comer verduras cruas. Geralmente quem tem desequilíbrio do Vata Dosha não deve nem comer muita verdura, porque ao invés de ajudar o movimento intestinal, a gente acaba agravando o Vata Dosha e não faz diferença comer verdura para você ter uma atividade intestinal. Para descobrir se você tem um agravamento, só consultando um profissional da Ayurveda. Lembre-se também de vigiar o seu pensamento, suas emoções e principalmente o seu repouso. Dê sempre preferência para ver coisas bonitas da natureza. Olhar a natureza, além de indicado pelo Ayurveda há mais de 5.000 anos, porque faz bem, recentes pesquisas mostram que você admirar coisas bonitas, a natureza, consegue equilibrar os seus níveis de hormônios do estresse. Então consegue diminuir um pouco o seu cortisol e aumenta a sua ocitocina, que é o hormônio que faz você se sentir bem. Então a gente falou sobre hidratação, alimentação, descanso, sono e repouso, e a única coisa que ficou faltando para você manter a sua vida saudável e equilibrada, inclusive o seu intestino, é praticar alguma atividade física, a que você gostar. Eu recomendo, se você não está fazendo nada, começar pelo yoga. E yoga não com aquelas aulas muito doidas que faz um monte de acrobacias que são impossíveis de nós, pobres seres humanos, que a gente não consegue fazer e aí fica frustrado e fala que não gosta de yoga. Não, aqui no canal eu vou te ensinar a praticar yoga e como você que não tem flexibilidade nem muita força, igual quando eu comecei, como que a gente pode fazer. Se você quiser praticar um pouco de yoga para ajudar essa condição de intestino preso, posturas de torção são recomendadas. Eu vou deixar o exemplo para vocês. Se você então tiver com o intestino preso, lembre-se de todas essas dicas que eu dei. E se alguma coisa funcionar para você, me conta nos comentários. Ou se você tiver alguma outra dica sobre o assunto e quiser ajudar quem está assistindo, conta pra gente o que funcionou para você. Eu queria agradecer a Reserva Indígena do Rio Silveira, de Boracéia, por esse adorno maravilhoso que eu adquiri quando eles apareceram por aqui. Eu queria te agradecer por dividir esse tempo comigo. Se você acha que essas dicas podem ajudar alguém, compartilha. A você, toda a minha gratidão.